Oi, bom dia! Seguimos com a nossa leitura de Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. A gente está na página 45 do livro, estamos começando agora o episódio 8. A gente está se familiarizando cada vez mais com o ego, né? Com a maneira como o ego atua. A gente está no capítulo 2, que é justamente quando ele fala o que é o ego, como que o ego funciona. E eu percebo, não sei se vocês estão percebendo isso, me digam aí nos comentários, se vocês estão conseguindo acessar um pouquinho mais, assim, sabe? O que significa o ego, o que é a consciência, o que é o ego, se está dando para entender. Aos pouquinhos, cada vez mais vai dar para entender melhor. É uma coisa muito de ir abrindo espaço na nossa consciência mesmo, e aí as informações vão ficando cada vez mais claras, a gente vai entendendo cada vez mais. É um processo bonito de acompanhar e de viver, né? Episódio 8. Querer, a necessidade de mais. O ego se identifica com possuir, mas sua satisfação com isso é, de certa forma, superficial e passageira. Oculta internamente, ela permanece como um sentimento profundo de insatisfação, de estar incompleto, de não é o bastante, não tenho o suficiente, com o que o ego de fato quer dizer, não sou o bastante ainda. Com isso de não é o bastante, não tenho o suficiente, ele está querendo dizer não sou o bastante ainda. E é muito doido porque a gente fica a vida toda, né? Dizendo, não, quando eu chegar em tal lugar, quando eu conquistar tal coisa, aí sim eu vou estar tranquilo para respirar e ser quem eu sou. Só que é tipo uma droga, né? A gente falou, acho que no capítulo de ontem, que é tipo uma droga. A gente conquista alguma coisa e quando a gente chega nesse lugar, a gente acha que a gente tá insuficiente, a gente precisa de mais. E a gente fica nessa busca que não acaba nunca, infinita. Isso é o ego, isso não é quem nós somos verdadeiramente. Como vimos, ter o conceito de propriedade é uma ficção criada pelo ego para adquirir solidez e permanência e se destacar, tornar-se especial. Mesmo que não sejamos capazes de nos encontrar por meio disso, existe outro impulso mais forte subjacente a esse, que pertence à estrutura do ego, a necessidade de mais, o que podemos também chamar de desejo. O ego não dura muito tempo sem isso. Portanto, querer o mantém vivo muito mais do que ter. Para ele, o apelo de querer é mais forte do que o de ter. E assim, a satisfação superficial de ter é sempre substituída pelo querer mais. Tanto que é o que a gente acabou de falar, né? A gente consegue aquilo que a gente queria, a gente tem, agora que a gente tem, a gente continua querendo mais, alguma outra coisa. Essa é a necessidade psicológica de mais, isso é, de mais coisas com as quais se identificar. É como um vício, não é verdadeiro. Em alguns casos, essa necessidade psicológica, ou a sensação de que ainda não há o bastante, que é tão característica do ego, é transferida para o nível material. Então converte-se na avidez insaciável. Em geral, as pessoas que sofrem de bulimia obrigam-se a vomitar para continuar comendo. É sua mente que está faminta, não seu corpo. Os que sofrem desse distúrbio alimentar poderiam se curar se, em vez de se identificar com a mente, conseguissem entrar em contato com o próprio corpo e assim sentissem suas verdadeiras carências físicas em lugar das pseudo-necessidades da mente egóica. Alguns egos sabem o que querem e perseguem seu objetivo com uma determinação inflexível e implacável. Genghis Khan, Stalin, Hitler, para dar apenas alguns exemplos inquestionáveis. A energia por trás da sua vontade, porém, cria uma energia oposta de igual intensidade, que por fim leva à queda desses indivíduos. Nesse ínterim, eles se tornam infelizes e fazem o mesmo com muitas pessoas infelizes também, né? Ou, como mostram episódios clássicos, criam o inferno sobre a terra. A maioria dos egos tem vontades conflitantes. Eles querem coisas diferentes em momentos distintos ou talvez nem saibam o que desejam. Só sabem o que não querem, o momento presente. É isso de voltar para o corpo. Eu senti o meu corpo. Para eu sentir o meu corpo, eu preciso estar no momento presente. Sobre esse exemplo que ele acabou de falar da bulimia, né? Se eu estou sentindo o meu corpo, eu estou no momento presente. Eu entendo que eu não quero mais comida, naquele caso ali.
só sabem o que não querem, o momento presente. Desconforto, desassossego, tédio, ansiedade, insatisfação. Tudo isso é resultado da vontade insatisfeita. Como querer é algo estrutural, nenhum acúmulo de conteúdo consegue oferecer uma satisfação duradoura enquanto essa estrutura mental está em ação. Porque no momento que eu tenho, eu quero mais. O desejo intenso, que não tem um objeto específico, tipo assim, eu quero, não sei nem o que eu quero, costuma ser encontrado no ego ainda em desenvolvimento dos adolescentes. É por isso que alguns desses jovens vivem num estado permanente de negativismo e insatisfação. Todos os seres humanos do planeta poderiam ser facilmente atendidos em suas carências materiais em relação a alimento, água, abrigo, roupas e confortos básicos, não fosse pelo desequilíbrio de recursos criado pela necessidade insana e voraz de querer sempre mais, a ganância do ego. Isso encontra expressão coletiva nas estruturas econômicas, como as grandes corporações, que são entidades egóicas que competem entre si por mais. Seu único e cego objetivo é o lucro. Elas perseguem essa meta do modo mais implacável possível. A natureza, os animais, as pessoas, até mesmo os funcionários, não são mais do que algoritmos no seu balanço comercial. Algarismos, talvez esteja errado isso aqui. No seu balanço comercial, objetos inanimados a serem usados e depois descartados. Tudo é descartado, descartável. As formas de pensamento, mim, meu, mais do que, eu quero, eu preciso, eu devo ter e não o bastante, pertencem não a conteúdo, mas à estrutura do ego. O conteúdo pode ser trocado. Enquanto não reconhecemos essas formas de pensamento em nós mesmos, isso é, enquanto elas permanecem inconscientes, nós acreditamos no que elas dizem. Assim, ficamos condenados a agir de acordo com esses pensamentos inconscientes, a buscar e não encontrar. Pois, quando eles entram em ação, nenhum bem, nenhum lugar, nenhuma pessoa, nenhuma condição jamais nos satisfaz. Não há conteúdo capaz de atender à nossa vontade, enquanto a estrutura egóica permanece atuante. Não importa o que tenhamos, nem o que venhamos a conquistar, não seremos felizes. Porque quem está comandando é o ego. E a estrutura do ego é querer mais, é não estar satisfeito, não ter o bastante, não ser o bastante. O ego é assim que ele atua. Não é que seja por mal, é a natureza dele, é a estrutura dele. Sempre estaremos procurando alguma coisa além que nos prometa mais plenitude, que nos diga que vai completar a percepção do eu insatisfeito e saciar aquele sentimento de carência que trazemos dentro de nós. Que nada mais é do que o ego. Próximo tópico, a identificação com o corpo. Independentemente dos objetos, outra forma básica da identificação é com o próprio corpo. Em primeiro lugar, ele é masculino ou feminino. Na verdade, a gente tem muito mais do que isso, né? De possibilidades. Assim, o sentido de ser homem ou mulher, ou qualquer outro tipo, adquire um papel significativo na percepção do eu da maioria das pessoas. O gênero torna-se uma identidade. A identificação com ele é estimulada na mais tenra idade e nos força a assumir um papel, a adotar padrões condicionados de comportamento que afetam todos os aspectos da nossa vida e não apenas a sexualidade. Muitas pessoas ficam aprisionadas nesse papel e isso ocorre com mais intensidade nas sociedades tradicionalistas do que no Ocidente, onde a identificação com o gênero está começando a diminuir um pouco. Em algumas culturas tradicionalistas, o pior destino que uma mulher pode ter é ser solteira ou estéril. No caso do homem, é não ter potência sexual e não ser capaz de gerar filhos. A plenitude da vida é entendida como a completa vivência da identidade sexual da pessoa. No Ocidente, a aparência do corpo é a aparência do corpo, que em grande parte contribui para a percepção de quem pensamos que somos, sua robustez ou debilidade, sua beleza ou feiura em relação aos outros. Para um número significativo de pessoas, o sentimento de valor pessoal está intimamente ligado à sua força física, à sua boa aparência, a seu preparo físico.
Muitos se sentem inferiorizados em seu valor pessoal por considerarem seu corpo feio ou imperfeito, sempre na comparação com os outros, né? Em alguns casos, a imagem mental ou o conceito meu corpo apresenta uma completa distorção da realidade. Uma mulher jovem que seja muito magra pode se considerar gorda e assim deixa de comer. Ela já não consegue ver o próprio corpo. Tudo que vê é o conceito mental do seu corpo que lhe diz: eu sou gorda ou vou engordar. É um conceito mental do corpo, não o corpo. Ela não vê o corpo. Na raiz desse problema está a identificação com a mente. A gente acreditar em tudo que a mente fala. Como as pessoas estão se tornando cada vez mais identificadas com a mente, o que corresponde à intensificação do distúrbio egóico, tem havido também um aumento impressionante no número de casos de anorexia nas últimas décadas. Se o indivíduo com essa disfunção alimentar pudesse observar o próprio corpo sem a interferência dos julgamentos da mente, ou até mesmo reconhecê-los pelo que são, em vez de acreditar neles, ou melhor ainda, se conseguisse sentir o corpo internamente, isso daria início à sua cura. Quem está identificado com sua boa aparência, sua força física ou suas habilidades, sofre quando esses atributos começam a diminuir ou desaparecer, o que é um processo inevitável. Sua própria identidade, que era baseada nesses elementos, fica então sujeita à ameaça de um colapso. Que coisa louca, né? Todo mundo vai envelhecer, a não ser que a pessoa morra. Se ela continuar viva, ela vai envelhecer. E aí, como o que ele está dizendo é que às vezes a gente é tão identificado com a nossa forma física que a gente começa a se ver mais velho, envelhecendo, e a gente não aceita, a gente entra em colapso. E é por isso que, né, tem tanta procura por procedimentos estéticos, muitas vezes tão violentos. Quantas pessoas já morreram? Não estou falando que deve fazer ou não, mas outro dia eu soube de uma moça super jovem que morreu na sala de cirurgia por conta de procedimentos assim, no corpo e tal. E na verdade tudo é por conta de uma identificação profunda com a forma, né? E não com o ser. Não aceitar como se é de verdade. Como se é em essência, sim. Em qualquer caso, feias ou bonitas, as pessoas extraem uma parte significativa da sua identidade, seja ela negativa, seja positiva, do próprio corpo. As pessoas extraem uma parte significativa da sua identidade do próprio corpo. Para ser mais exato, obtém sua identidade da percepção do eu, que erroneamente vinculam à imagem ou ao conceito mental do seu corpo, que em última análise não é mais do que uma forma física que compartilha o destino de todas as formas, impermanência e, por fim, desintegração. Qualquer forma, qualquer objeto, qualquer coisa, tudo que existe vai em algum momento se desintegrar, vai em algum momento se deteriorar. Equiparar o corpo físico percebido pelos sentidos, que é destinado a envelhecer, definhar e morrer, ao eu, sempre causa sofrimento, cedo ou tarde. Deixar de fazer essa identificação não quer dizer que estejamos negligenciando ou desprezando o corpo. Se ele for forte, bonito ou vigoroso, podemos aproveitar e valorizar essas qualidades enquanto elas durarem. Podemos também melhorar nossa condição física por meio de uma nutrição correta e de exercícios físicos. É maravilhoso isso, não quer dizer que isso seja ruim. Se não vincularmos o corpo a quem somos, quando a beleza desaparecer, o vigor diminuir ou nos tornarmos incapacitados fisicamente, isso não afetará nosso sentido de valor nem de identidade. A gente sabe que a gente não é o corpo apenas. Na verdade, quando o corpo começa a se enfraquecer, a dimensão informe, a luz da consciência, consegue brilhar mais facilmente através da forma que se extingue aos poucos. Se quiser ouvir de novo, volta para ouvir de novo que vale a pena. Não são apenas as pessoas que têm um corpo bonito ou quase perfeito que apresentam maior probabilidade de associá-lo a quem elas são. Qualquer um pode simplesmente se identificar com um corpo, entre aspas, problemático e tornar uma imperfeição física, uma doença ou uma capacidade, sua própria identidade. Essa pessoa então está sujeita a pensar e falar de si mesma como uma sofredora, que porta essa ou aquela doença ou incapacidade crônica.
ela recebe uma grande atenção de médicos e de outros indivíduos que estão sempre confirmando sua identidade conceitual como sofredora ou paciente. Assim, de modo inconsciente, essa pessoa se prende à enfermidade, à doença dela, porque a enfermidade ou a doença, se tornou a parte mais importante de quem ela acredita ser, que ela só é tratada sempre referenciando, sempre sendo referenciada com essa doença. Trata-se de outra forma de pensamento com a qual o ego consegue se identificar. Depois que ele encontra uma identidade, ele resiste em se dissociar dela. Embora seja incrível, mas não raro, o ego que está em busca de uma identidade mais forte é capaz de criar doenças só para se fortalecer com elas. É muito curioso como o ego funciona, né? Não existe uma lógica assim. Próximo tópico. Sentindo o corpo interior. Embora a identificação com o corpo seja uma das formas mais básicas do ego, o lado bom disso é que na maioria das vezes temos condições de superar essa questão. Não fazemos isso tentando nos convencer de que não somos nosso corpo, e sim desviando a atenção da nossa aparência física e dos pensamentos sobre ela. Beleza, feiura, força, fraqueza, gordura, magreza, para a sensação da energia vital interna. É isso que importa. Não importa o aspecto do corpo no plano exterior, pois além disso, ele é um campo energético intensamente vivo. O corpo é um campo energético intensamente vivo, para além da forma física que ele aparenta. Se você não tem familiaridade com a consciência do corpo interior, feche os olhos por um momento e descubra se existe vida dentro das suas mãos. Faz isso. Não pergunte à sua mente. Ela responderá: não sinto nada. Também é provável que diga: dê-me algo mais interessante sobre o que pensar. Então, em vez de dirigir a pergunta a ela, vá direto para as suas mãos. Com isso, quero dizer o seguinte: torne-se consciente do sentimento sutil de vida que há nas suas mãos. Para percebê-lo, basta manter-se atento. Você poderá ter uma ligeira impressão de tremor no início e depois uma sensação da energia vital. Caso se concentre em suas mãos por alguns instantes, a sensação dessa energia se tornará mais intensa. Há pessoas que nem sequer precisam fechar os olhos. Elas são capazes de sentir suas mãos interiores ao mesmo tempo em que leem este texto. Em seguida, passe para os pés. Fixe a atenção neles por cerca de 1 minuto e comece a sentir as mãos e os pés simultaneamente. Por fim, inclua outras partes do corpo: pernas, braços, abdômen, tórax e assim por diante, até estar consciente do corpo interior como uma sensação global de energia vital. O que chamo de corpo interior já não é mais o corpo, e sim energia vital, a ponte entre a forma e o que não tem forma, o informe. Adquira o hábito de sentir o corpo interior sempre que for possível. Depois de um tempo, você não precisará mais fechar os olhos para isso. Por exemplo, veja se você é capaz de senti-lo sempre que estiver escutando alguém. Chega a ser quase um paradoxo. Quando estamos em contato com o nosso corpo interior, não estamos mais identificados nem com o corpo, nem com a mente. É o mesmo que dizer que não nos identificamos mais com a forma, que estamos nos afastando dessa situação e indo em direção ao sem forma, que podemos também chamar de ser. Isso é nossa identidade essencial. A consciência do corpo não só nos ancora no momento presente, como é uma passagem para fora da prisão que é o ego, a mente. Além disso, fortalece o sistema imunológico,
e a capacidade que o corpo tem de curar a si mesmo. A consciência do corpo não só nos ancora no momento presente, como é uma passagem para fora da prisão que é o ego. Além disso, a consciência do corpo fortalece o sistema imunológico e a capacidade que o corpo tem de curar a si mesmo. O corpo tem uma profunda capacidade de curar a si mesmo. Se você está passando por qualquer questão física, fique consciente do seu corpo. O máximo que você puder. Começa pouquinho de pouquinho, vai aumentando. E manda o comando para o seu corpo que ele pode se curar. Que você se perdoa, que você aceita isso, que você recebe isso. O seu corpo pode curar ele mesmo. Tem muitos relatos que confirmam isso. Obrigada. Até amanhã.